Tap, tap, tap. O som de passos ecoou pelo corredor estreito e escuro, que fora isso estava silencioso. Klein manteve as costas retas enquanto acompanhava o ritmo do padre. Ele não fez perguntas ou conversou, permanecendo em silêncio como um corpo de água sem vento. Depois de passar pela passagem fortemente guardada, o padre abriu uma porta secreta com uma chave e apontou para uma escada de pedra. Vire à esquerda no cruzamento para chegar ao portão Chanis. Que a deusa te abençoe. Klein gesticulou o sinal da lua carmesim em seu peito. Os plebeus praticavam etiqueta, enquanto os religiosos participavam de bênçãos rituais. Louvada seja a dama, o padre voltou com o mesmo gesto. Klein não falou mais enquanto descia a escada de pedra escura, com a ajuda das refinadas lâmpadas de gás embutidas em ambos os lados da parede. No meio do caminho, ele se virou por instinto e viu o padre parado na entrada. Ele estava nas sombras e parecia uma estátua de cera imóvel. Klein desviou o olhar e continuou a descer. Não demorou muito para que atingisse o solo coberto de lajes de pedras geladas. Isso o levou ao cruzamento. Ele não se virou para o portão Chanis porque Dunsmith, que havia acabado de terminar seu turno, com certeza não estaria lá. Ele virou à direita e viu o caminho familiar. Klein subiu outro lance de escadas e apareceu dentro da companhia de segurança Espinho Negro. Tendo portas bem fechadas ou meio fechadas, ele não correu para elas. Em vez disso, foi até a recepção e viu uma garota de cabelos castanhos focada em uma revista com um sorriso doce. Olá, Rosane. Klein aproximou-se dela e bateu na mesa de propósito. Knock. Rosane levantou-se de repente, derrubou uma cadeira e disse embaraçada. Olá, que belo dia. Vê você, Klein, porque está aqui. Ela deu um tapinha no peito e soltou alguns suspiros de alívio. Ela era como uma jovem com medo de que seu pai a tivesse pego matando aula. Preciso encontrar o capitão, respondeu Klein. E você me deu um susto. Achei que era o capitão. Rosane olhou para Klein. Você não sabe bater? HMPH, você deveria ser grato por eu ser uma mulher tolerante e gentil. Bem, eu prefiro o termo dama. Há alguma razão para você estar procurando pelo capitão? Ele está no quarto à frente do Dasra, Oriana. Embora se sentisse tenso, Klein se divertiu tanto com Rosane que sorriu. Ele ponderou por um momento antes de dizer, um segredo. Os olhos de Rosane se arregalaram e enquanto ela cambaleava em descrença, Klein fez uma leve reverência antes de se despedir. Ele atravessou a divisória da recepção e bateu à porta do primeiro gabinete à direita. Entre a voz profunda e gentil de Dunsmith soou, Klein empurrou a porta e abriu antes de fechar a porta atrás de si. Ele tirou o chapéu e fez uma reverência. Bom dia, capitão. Bom dia, como posso ajudá-lo? O blusão preto e o chapéu de Dune estavam pendurados em um cabideiro ao seu lado. Ele estava vestido com uma camisa branca e colete preto. Embora sua linha do cabelo fosse bastante alta, seus olhos cinzas eram profundos e ele parecia muito mais jovem. Alguém está me seguindo, Klein respondeu honestamente sem quaisquer enfeites. Dune recostou-se e juntou as mãos. Seus profundos olhos cinzentos fitaram os olhos de Klein em silêncio. Ele não deu continuidade ao assunto e, em vez disso, perguntou, você veio da catedral? Sim, Klein confirmou. Dune assentiu. Ele não comentou seus méritos ou deméritos ao mudar de assunto. Pode ser que o pai de Welsh não acredite na causa da morte que relatamos e tenha contratado um investigador particular da cidade Wind para investigar o assunto. A cidade constante de Midsiashiri também era conhecida como Cidade Wind. Era uma região com indústrias de carvão e aço muito avançadas. Era uma das 3 principais cidades do Reino Loin. Antes de esperar que Klein desse sua opinião, Dune continuou, também pode ser resultado daquele caderno. E estávamos investigando onde Welsh recebeu o caderno da família Antigonus. Claro, não podemos eliminar outras pessoas ou organizações que possam estar procurando ele. O que devo fazer? Klein perguntou com uma voz séria. Sem dúvidas, ele queria que fosse o primeiro motivo. Dune não respondeu de imediato. Ele levantou a caneca de café e tomou um gole sem mostrar uma lasca de ondulação com os olhos. Volte por onde veio e faça o que quiser. O que quiser. Klein voltou com uma pergunta. O que quiser? Dune assentiu com certeza. Claro, não os assuste ou viole a lei. Tudo bem, Klein respirou fundo e se despediu dele. Ele saiu da sala e voltou para o subsolo. Virou à esquerda no cruzamento e, banhado pela luz dos lampiões a gás nas 2 paredes, chegou em silêncio ao corredor vazio, escuro e frio. O som de seus passos ecoou, fazendo-o parecer mais sozinho e apavorado. Logo, Klein chegou à escada. Ele se adiantou e viu uma sombra parada ali, o padre de meia-idade. Os dois não disseram uma palavra quando se encontraram. O padre virou-se em silêncio e abriu caminho. Ele prosseguiu em silêncio antes de retornar ao salão de orações. Os orifícios circulares atrás do altar em arco ainda eram puros e brilhantes, enquanto a escuridão e a ausência de som do interior do edifício permaneciam. Ainda havia homens e mulheres do lado de fora do confessionário, mas muito menos do que antes. Depois de esperar um momento, Klein saiu sem pressa da sala de orações com sua bengala e jornal como se nada tivesse acontecido, deixando a Catedral de Santa Selena com sucesso. No momento em que saiu, ele viu o sol escaldante. Logo recuperou a sensação familiar de estar sendo observado. Ele sentiu como se fosse uma presa sendo observada por um falcão. De repente, uma dúvida surgiu em sua mente. Por que o observador não me seguiu até a catedral? Embora eu ainda pudesse usar o ambiente escuro e o padre para esconder meu desaparecimento temporário, seria difícil para ele continuar me monitorando fingindo rezar? Se ele não tivesse feito algo errado, não haveria problema em entrar de maneira aberta e honesta, certo? A menos que a pessoa tenha alguma história sombria, fazendo-a temer a igreja ou temer o bispo, sabendo que eles podem ter os poderes de Beyonders. Nesse caso, a probabilidade de ser um investigador particular é muito pequena. Klein suspirou e não agiu mais tão nervoso quanto antes. Ele deu um passeio casual antes de dar a volta e chegar aos fundos da rua Zouteland. Ele parou em um edifício de estilo antigo com paredes manchadas. O endereço na porta era 3. Seu nome era Clube de Tiro Zouteland.
Parte do campo de tiro subterrâneo do departamento de polícia foi aberto ao público como forma de ganhar alguns fundos adicionais. Klein entrou e a sensação de estar sendo observado desapareceu no mesmo instante. Ele aproveitou a oportunidade para entregar o crachá do Departamento de Operações Especiais ao atendente. Após uma breve verificação, ele foi conduzido ao subsolo para um pequeno campo de tiro confinado. Alvo de 10 metros, Klein informou o atendente. Em seguida, tirou o revólver do couro da axila e a caixa de balas de latão do bolso. A sensação de ser alvo de repente fez seu desejo de se proteger vencer sua procrastinação. Portanto, ele mal podia esperar para vir praticar seu tiro. Pá! Depois que o atendente saiu, ele abriu o cilindro e removeu as balas prateadas antidemônios. Depois disso, encheu o cilindro com balas de latão normais. Desta vez ele não deixou um espaço vazio para evitar um tiro acidental, nem tirou seu traje formal e meia cartola. Ele planejava praticar em seu traje habitual. Afinal, era impossível que ele gritasse espere um minuto, deixe-me vestir algo mais confortável depois de encontrar um inimigo ou perigo. Clique! Klein fechou o cilindro e o rolou com o polegar. Ele segurou a arma com as duas mãos, levantou-a e apontou para o alvo a mais de 10 metros de distância. No entanto, não teve pressa em atirar. Em vez disso, ele relembrou sua experiência no treinamento militar sobre o recuo de uma arma e como formar uma linha com a mira de ferro. Hustler, Hustler. Enquanto suas roupas farfalhavam, Klein repetiu sua mira e sua posição de apoio. Ele estava tão sério quanto um aluno fazendo um exame do ensino médio. Depois de repetir várias vezes, recuou para a parede e sentou-se em um banco longo e macio. Ele colocou o revólver de lado, começou a massagear os braços e descansou um pouco. Ele passou alguns minutos relembrando sua prática antes de pegar o revólver com cabo de madeira e cilindro de bronze. Em seguida, ficou em posição de tiro padrão e puxou o gatilho. Bang! Seu braço tremeu quando seu corpo se afastou do recuo. A bala errou o alvo. Bang, bang, bang! Aproveitando a experiência que ganhou, ele atirou várias vezes até que todas as 6 rodadas terminaram. Estou começando a acertar o alvo. Klein deu um passo para trás e sentou-se de novo enquanto exalava. Clique. Ele girou o cilindro e permitiu que os 6 projéteis caíssem no chão. Então, sem mudar de expressão, inseriu os cartuchos de latão restantes. Depois de relaxar o braço, Klein levantou-se mais uma vez e voltou à posição de tiro. Bang, bang, bang! Tiros ecoaram enquanto o alvo tremia. Klein praticou e descansou várias vezes. Ele gastou todas as 30 rodadas normais e as 5 restantes de antes. Gradualmente atingiu o alvo e começou a acertar na mosca. Ele balançou os ombros doloridos e jogou fora as últimas 5 balas. Abaixou a cabeça e inseriu as balas de antidemônios com os padrões complicados de volta na arma, deixando um espaço vazio para evitar um tiro acidental. Depois de colocar o revólver de volta no couro da axila, Klein limpou a poeira de seu corpo e saiu do campo de tiro para voltar às ruas. A sensação de ser observado voltou de novo. Klein sentiu-se mais calmo do que antes enquanto caminhava, sem pressa para a rua Champagne. Ele gastou 4 centavos em uma carruagem para ir à rua Cruz de Ferro antes de retornar ao seu próprio apartamento. A sensação de ser espionado desapareceu sem deixar vestígios. Klein pegou suas chaves e abriu a porta para ver um homem de cabelos curtos, perto dos 30 e vestindo uma camisa de linho, sentado a uma mesa. Seu coração ficou tenso antes de logo relaxar. Klein cumprimentou com um sorriso. Bom dia não, boa tarde, Benson. Esse homem não era outro senão o irmão mais velho de Klein e Melissa, Benson Moretti. Ele tinha apenas 25 anos este ano, mas sua calvície e aparência decrépita o faziam parecer ter quase 30. Ele tinha cabelos pretos e olhos castanhos, parecendo um pouco com Klein, mas não possuía o leve ar erudito que o último tinha. Boa tarde, Klein. Como foi a entrevista? Benson se levantou enquanto sorria. Seu casaco preto e meia cartola estavam pendurados em uma saliência do beliche. Horrível, Klein respondeu de maneira impassível. Quando viu Benson atordoado, Klein riu e acrescentou, na verdade, nem participei da entrevista. Encontrei um emprego antes da entrevista e ele paga 3 libras por semana. Ele repetiu o que disse a Melissa mais uma vez. A expressão de Benson se acalmou enquanto ele balançava a cabeça com uma risada. Parece que estou vendo uma criança crescer bom, esse trabalho é muito bom, ele suspirou e disse. É ótimo que a primeira coisa que ouço depois de voltar do trabalho seja uma notícia tão boa. Vamos comemorar esta noite e comprar um pouco de carne? Claro, mas acredito que Melissa vai sentir o aperto. É comprar uns ingredientes no final da tarde? Que tal levar pelo menos 3 solis? Bem, para ser honesto, 1 libra é trocada por 20 solis e 1 soli é trocado por 12 centavos. Até denominações de meio centavo e 1/4 de centavo. Esse sistema de moedas vai contra a lógica. É tão problemático. Acho que deve ser um dos sistemas de moedas mais tolos do mundo, Klein disse sorrindo. Quando ele disse isso, viu a expressão de Benson ficar severa. Sentindo-se um pouco desconfortável, ele se perguntou se havia dito algo errado. Será que nos fragmentos de memória perdidos do Klein original, Benson era um nacionalista extremo e absoluto que não tolerava qualquer negatividade? Benson deu alguns passos e o refutou com uma expressão severa. Não, não é um dos, mas o sistema de moedas mais tolo. Não é um dos. Klein ficou surpreso, mas logo voltou a si. Ele olhou para o irmão nos olhos e riu. De fato, Benson tinha um ótimo humor irônico. Benson ergueu os cantos dos lábios e disse com toda a seriedade. Você deve entender que para instituir um sistema monetário simples e razoável, é preciso saber contar e compreender o sistema decimal. Infelizmente, há poucos talentos entre as figuras importantes.